Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim falar sobre planejamento. Eu fiz um vídeo anterior a esse comentando um pouco sobre rotina, então como que é a rotina do Infantil 2, que é o nível em que eu dou aula, né? Em que eu sou professora. Mas o planejamento, ele é essencial e ele precisa casar muito com a rotina, né? Então, como que a gente faz para esse planejamento entrar na rotina, para que ele não seja algo exaustivo, né? Porque o intuito não é só ficar preenchendo a rotina e colocando coisas, não deveria ser pelo menos. O intuito é que as crianças usufruam dessas propostas e que aproveitem, né, da melhor forma possível, que essas propostas tenham objetivos, né, que não sejam simplesmente coisas para aplicar com eles e para preencher a rotina, como eu comentei, porque o planejamento ele tá aí para isso, pra gente planejar, pra gente olhar para isso e casando aí com o BNCC, com as diretrizes, né, da educação e fazer um trabalho que seja coerente e necessário para eles. Eu tô aqui com o planejamento da escola, vou tapar o nome aqui, né, obviamente, mas aqui, esse é o planejamento que eu estou seguindo. O planejamento dessa escola em que eu trabalho, ele é feito semestralmente, então, a cada semestre, ele é realizado através da semana pedagógica que a gente tem antes de iniciar as aulas, né, então, isso é no final do ano, antes de iniciar o próximo ano, e na metade do ano, antes de iniciar o próximo semestre. Então, as professoras sentam e planejam ali da melhor forma possível, verem essas questões de aulas especiais também, porque tem todos os níveis tem aula especial, até o infantil 1, então precisa casar ali com as propostas, né, com aquilo que é mais coerente na rotina. Mas eu não tive essa oportunidade de fazer o planejamento do meu nível, né, ano passado, antes de ser corregente, eu estava ajudando o nível do infantil 4, e aí na semana pedagógica da metade do ano, eu acabei auxiliando também no planejamento do infantil 5. Uma professora acabou saindo e aí eu assumi meio que o lugar dela ali na hora de planejar, de, né, realocar as questões do que ia funcionar ou não. Então eu que fiquei ali fazendo essa limpa, digamos assim, no planejamento e olhando tudo com as demais professoras. Mas assim, não era o nível que eu estava acostumada, as coisas já estavam pré-prontas, porque elas já tinham meio que elaborado as coisas anteriormente também. Então eu fiquei ali só pra contribuir na organização, né? E na anotação de algumas questões. Mas não é o nível que eu peguei esse ano, né? Era o infantil 5 e eu dou aula pro infantil 2 atualmente. Então esse planejamento que eu tenho foi um planejamento pensado por outra professora que elaborou antes, né? E aí é um planejamento em que já segue-se há alguns anos, assim, tipo, a mesma idealização, digamos assim. Porque a escola, pelo menos nesse nível em que eu trabalho, foca muito em projetos. Então, o intuito é realocar as propostas, né, as coisas do dia a dia ali, cotidianamente, nos projetos. Então, tem projetos que são trimestrais, que na verdade acabam sendo bimestrais, né, porque o ano já começa em fevereiro e já termina em julho, né, então acaba sendo bimestralmente. Além de entender a necessidade da instituição, a necessidade das crianças, do grupo em si, a gente também precisa entender qual é a caracterização dessa faixa etária, quais são as expectativas para essa faixa etária, né? Então, no meu caso, que é infantil 2, são crianças de 2 a 3 anos. Na BNCC a gente tem a nomeação de crianças bem pequenas, que é de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, então as minhas crianças elas entram aí nesse nicho. Lembrando que nada é fixo, nada é igual, nenhuma criança é igual a outra, cada criança é única, mas elas têm as suas especificidades e têm as suas expectativas também para serem atingidas. A gente precisa levar isso em consideração, pensando no planejamento e na rotina. Então, elas entram aí nesse quesito. E para caracterização, assim, gente, são várias, né? Várias questões, mas assim, resumidamente, a gente tem a questão do egocentrismo, é uma faixa etária que ainda é bastante egocêntrica. O que significa isso é que elas se colocam no centro do mundo, então elas acreditam que tudo está em volta delas, que tudo funciona por conta delas, que só existem elas no mundo, né? E que tudo tem que casar com o que elas querem e precisam no momento. Então, você vai ver várias falas, às vezes, né, em atitudes das crianças, que significam que elas estão se imaginando como únicas, que só existem elas ali naquele ambiente e naquelas questões, né? Mas o egocentrismo é algo
que é bem chave, assim, nessa faixa etária. A gente tem a questão da explosão linguística, é uma faixa etária em que eles trazem muitas palavras novas, né, um novo repertório, vocabulário. A questão da oralidade acaba sendo mais afinada aí nesse momento, e isso é muito legal de vivenciar. E aí entra também a socialização, eles começam a trocar mais entre si, então, né, explorar esse sentido um com o outro e com os demais, das demais pessoas, né, os adultos também, então é muito legal. A capacidade de imitação é muito forte, então eles imitam muito aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, é muito interessante ver essa questão deles também, porque é bem vívido, assim, então é bem interessante. E também algo que é bem vívido nessa faixa etária é que o tempo de concentração deles vai começando a aumentar, então agora eles vão começar a participar mais ativamente das propostas artísticas e manuais, e, enfim, até mesmo as propostas corporais, eles acabam focando mais tempo do que antes, coisas que eram, né, mais rápidas, assim, no consciente deles. Então agora isso acaba sendo mais aflorado. E aí entram também, além dessas expectativas e da caracterização da faixa etária, os campos de experiência, que é algo que fala muito na BNCC, né? Porque a gente tem as áreas do conhecimento, né, para os mais velhos, então português, matemática, história, geografia e assim por diante. E nessa faixa etária da educação infantil, a gente aborda sobre os campos de experiência. Então, o eu, o outro, nós, o corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaços, tempos, quantidade, relações e transformações. Então, assim, são coisas mais específicas, né? Mas que são coisas também que a gente consegue trabalhar unindo elas, né? A gente não trabalha, agora a gente vai abordar sobre matemática e vai trabalhar um conceito de matemática. Não. A gente vai entrar no conceito de matemática através de uma proposta que vai abranger outras questões também. Não só a matemática, como outras matérias, entende? Outras áreas do conhecimento. Então é algo que acaba unindo, né? Então a gente tá falando ali do eu, do outro e do nós, uma relação, por exemplo, de socialização. A gente não tá trabalhando só essas questões, a gente tá trabalhando também a socialização, a oralidade, né? Então, assim, são vários conceitos que estão dentro de um só, entende? Hoje tá bem difícil de gravar porque não tá indo. Meu Deus do céu. Só que a gente tem algumas questões ainda que queremos mudar agora também, como eu disse antes, algo que já vem de muitos anos sendo feito, né? E que agora a gente tá revendo algumas questões de como abordar isso, questões de tempo mesmo, né? De qualidade, de não ser algo realmente só pra aplicar, só pra fazer, e que tenha um intuito por trás. E muito do que eles trazem também é muito importante, né? Então, o que as crianças estão fazendo, quais são as necessidades, o que eles estão tendo curiosidade. E sempre lembrando também das datas comemorativas. Gente, a todo momento tem data comemorativa. Acabou a Páscoa, Dia das Mães. Acabou o Dia das Mães, Encontro das Famílias. Acabou o Encontro das Famílias, vem férias. Depois as férias, Dia dos Pais. Depois Dia dos Pais, tarará. Enfim, agora tem festa junina também. Enfim, todo dia tem alguma coisa diferente. Toda semana tem alguma coisa diferente. E, consequentemente, a gente precisa colocar isso na rotina, no planejamento. Então acaba sendo também bem corrido. Os feriados também, né? Acabam ocupando um tempo aí do planejamento, porque alguns dias que a gente pensava de fazer algumas coisas já não dá mais, né? Porque vai ter o dia de feriado e tudo mais. Então, são várias coisas para pensar e várias coisas que precisam entrar necessariamente no planejamento, né? Mas principalmente pensar nos campos de experiência, então seguindo a BNCC, né? E também, e tão importante quanto, quais são as expectativas para essas crianças. Então, agora, né, em julho, a gente tem a nossa semana pedagógica e aí a gente vai fazer o planejamento para o próximo semestre, analisando tudo que a gente passou nesse último semestre, né? E como as crianças também têm vindo, porque depois de uma pandemia a gente mudou muita coisa, né? Então agora que as coisas estão meio que se ajeitando, assim, voltando ao normal, as crianças trazem um outro tipo de necessidade e de características, então a gente precisa levar isso muito a sério para poder realizar esse próximo planejamento. E se der tudo certo, eu quero muito trazer para vocês aí, abordar com vocês como que vai ser essa construção do planejamento, porque é algo que eu ainda não realizei. Eu estou seguindo um planejamento que já foi feito anteriormente, óbvio, né, fazendo aí as constatações e analisando ele da melhor forma possível, e com aquilo
que casa com o meu grupo também, mas nesse próximo semestre vai ser um diferente e aí eu vou comentando com vocês. Então, sobre o planejamento é isso, tá? Eu quero também trazer um pouco mais sobre como realizar isso, porque pensando, gente, em planejamento, entra também, né, as minhas funções, né, e tudo. E assim, como eu disse, cada pessoa vai analisar de uma forma, cada instituição vai fazer de uma forma. E aí é que fica o grande questionamento, tipo, o que é certo, o que é errado, o que funciona, o que não funciona. E a gente acaba se questionando a respeito de várias coisas, né? Também vai muito de encontro com a metodologia da escola, né? Quais são as concepções pedagógicas que eles levam em consideração e por aí vai. Então, cada instituição vai ser de uma forma, mas quis realmente compartilhar aqui o que eu estou vivenciando no momento. E se vocês tiverem dúvidas, questões, podem deixar aí nos comentários, por favor. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal e me acompanhe nos próximos.